Seja muito bem-vindo a mais essa aula e nela nós vamos falar sobre as viroses humanas, né? Como é que os vírus tornam a gente doentes aí, em muitas situações, como é que a gente pode adquirir algumas doenças, enfim, tudo que se refere à questão das viroses humanas. E a gente vai começar por uma virose que faz parte do nosso cotidiano, que todo mundo já deve ter pego pelo menos uma vez na vida, que é a gripe. Eu quero que você entenda que a gripe ela é ocasionada por um grupo de vírus que são chamados influenza vírus, ok? Então existem vários tipos, é um vírus que sofre mutação com muita facilidade, é um dos tópicos aqui, ó, que eu vou falar para vocês, mas que são vírus que sofrem mutação no seu material genético com muita frequência. Então, você pode dizer assim, mas por que eu não fico imune à gripe? Porque você pode ficar imune a um tipo, por ter adquirido aquela doença, mas como o vírus sofre muita modificação, então a gente não consegue ficar imune a todos eles. Então, na verdade, a transmissão da gripe, ela se dá principalmente através do contato com a saliva. Quando tem alguém conversando com você, né? Quando tem alguém falando contigo próximo, essas gotículas que a gente emite, a gente pode não observar, tem pessoas que você observa bem, que ela fala cuspindo, né? Mas na maioria dos casos não, e mesmo assim saem gotículas e os vírus vêm. Então esse contato nosso com as pessoas doentes faz com que a gente também adquira a doença, tá bom? Então, através de gotículas de saliva, desses aerosóis, como a gente chama, né? O vírus já está presente ali nas gotículas que a gente emite ao falar perto das pessoas ou tossir perto das pessoas, ok? Quais são os sintomas mais comuns? São a coriza, né, que você vai ter secreção, nariz escorrendo, por isso que a pessoa gripada tem tipicamente aquela cara de nariz vermelho, de tanto ficar ali assoando no papel ou no lenço, né? E toda hora com o papel, com o lencinho na mão e tal, eliminando aquela secreção excessiva, que vai ser a coriza. A pessoa tem também uma tosse muito constante, tá? Uma tosse, febre. A gente pode dizer que febre praticamente está em todos os sintomas de doença, porque febre é uma reação normal do nosso corpo. A gente aumenta a temperatura para que o nosso sistema imunológico tenha mais chance de vencer a infecção, seja ela bacteriana, viral, enfim, tá? Dores de cabeça constante, a cefaleia, né? Também a pessoa fica cheia de secreção na face, e aí dor de cabeça, aquela dor no corpo, né? Porque dá sim dores musculares. Você pode encontrar inclusive o termo cefaleia para dor de cabeça, é até mais chique, olha aí, ó, estou com cefaleia. Diferente você falar que está com dor de cabeça, né? E mialgia também, que é a dor muscular. Então, por isso que nos casos de gripe, a gente toma medicamentos que são analgésicos e antitérmicos, como por exemplo paracetamol, ok? E também uma fraqueza devido a essas dores musculares, a falta de apetite que a pessoa vai ter, então ela vai ficar lá prostrada de cama, enfim, tomando sua medicação, muito líquido, tá? Para que os sintomas dessa gripe passem, né? Vazem. E como eu falei anteriormente, eles são altamente mutagênicos, são vírus que têm um material genético muito simples, portanto, muito fácil de sofrer modificações, de sofrer mutações e aí derivar para outras doenças, né? Outras variedades da mesma doença, perdão, tá? Então vai ser fácil para ele variar ali o seu material genético e criar outros subtipos daquela doença. Não confunda gripe com resfriado. A gente tem mania de achar que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, gripe, resfriado. Porque, na verdade, os vírus que causam resfriado são diferentes. Não é influenza vírus, são chamados rinovírus, tá? E, no geral, os sintomas que você tem aqui, como tosse, dor de cabeça, dor muscular, são mais brandos, são mais leves quando se trata de um resfriado. Basicamente, a maneira que você vai se cuidar é a mesma. Líquidos, medicação para febre e também, né, para a dor de cabeça. Agora, falando de influenza A, nós temos aqui também que ele é causado por uma variante desse vírus, o H1N1, que é o vírus A, né? O H1N1, que você já viu no vídeo sobre vírus, o primeiro vídeo anterior a esse daqui, o vídeo anterior a esse, falando sobre os tipos, né, da hemaglutinina e da neuraminidase, que são, por isso que dá esse nome, essa letra HN, a gente se refere a ela como subtipos H1N1, H3N2, porque varia, no caso, essa hemaglutinina, que é a proteína de ligação, e a neuraminidase, que é a proteína que o vírus vai utilizar para sair da célula hospedeira. Então, nesse caso aqui, o H1N1, ele é um pouco mais grave, digamos assim, que a gripe comum, tá? Então, o H1N1, ele se dá por contato direto, né? O contato com as pessoas que estão infectadas, falar perto, estar perto delas. Uma pausa, é por isso que a gente
hoje ver o cenário, né, pelo menos no momento em que esse vídeo é gravado, nós estamos ainda vivendo a pandemia do coronavírus, e a gente tem como principais medidas para as pessoas se protegerem a máscara e o álcool em gel. E deveríamos usar sempre isso em grandes centros, em transportes públicos lotados, tá? Se você pegar, por exemplo, o metrô das grandes cidades, o metrô de Londres, o metrô de São Paulo, você vai ver que as pessoas estão sempre muito em contato, muito direto, muito lotado, e as pessoas estão sempre muito próximas umas às outras, e a gente não sabe qual é a procedência. O metrô, por exemplo, de Londres, ele passa pelo aeroporto, né, pelo Heathrow, e aí traz pessoas do mundo inteiro, então ali se torna também uma fonte de infecção, digamos assim, um ambiente propício para isso acontecer. Então máscaras e álcool em gel, uma coisa que deveria fazer parte, pode ser que venha a fazer parte do nosso cotidiano dessa pandemia para frente, tá? Então, o contato pode ser indireto também, através de objetos contaminados, né, de maçanetas, corrimão, chaves, enfim, objetos que as pessoas tenham tocado ali, né, até porque as pessoas têm mania de quando vão tossir, colocam a mão aqui, aí depois pegam em um determinado local, e aquele local fica lá cheio de vírus. Aí chega alguém muito bonitão também, passa a mão, coça o olho, passa na boca, rói a unha, e aí nós temos a infecção também indireta, né, não precisou ter contato direto com alguém para que eu tivesse também o contágio aqui do H1N1. Então, e existe também, assim como para o coronavírus, aquelas pessoas que são um grupo de risco, digamos assim, né? São fatores de risco. Pessoas que têm essas características aqui estão dentro de um grupo de risco, que é, no caso, a pessoa ser abaixo de 2 anos, que a imunidade é muito pequenininha ainda, bebezinho, 2 anos, ou acima de 60, que nós temos uma tendência de quanto mais velho, né, a nossa imunidade tende a cair, e isso acaba sendo acentuado porque pessoas de mais idade normalmente usam medicação, né, para inflamações, artrite, artrose. As medicações são à base de cortisol, e o cortisol ele é um imunodepressor, ok? Pessoas que já têm imunodepressão, ou por essa via que eu falei, ou então pelas próprias doenças, como pessoas com AIDS, ou pessoas com lúpus, enfim, doenças que são que causam a queda da imunidade da pessoa, ou mesmo um período em que a pessoa está estressada, se alimentando mal, comendo muita porcaria, e aí a imunidade tende a cair, ela fica mais suscetível, né, a pegar uma dessas 3 aqui que eu estou falando, gripe, resfriado, ou até o influenza A. E aí, pessoas com doenças crônicas também estão dentro desse grupo de risco. No caso, pessoas que têm cardiopatias, né, doenças do coração, que têm diabetes, enfim, pessoas que já são imunodeprimidas por algum tipo de doença genética, e isso faz com que essas pessoas acabem tendo mais chance de contrair essas doenças. Mas são muito mais doenças virais, muito mais viroses, que a gente vai abordar aqui agora no próximo quadro. Bom, então dando continuidade aqui à nossa aula, agora eu vou falar para vocês sobre 2 doenças que têm uma coisa em comum. Bora ver se vocês conseguem descobrir ou lembrar o que é. A dengue e a febre amarela têm em comum o mesmo vetor, o mesmo agente transmissor, né? A fêmea, no caso, do mosquito Aedes aegypti. Por que a fêmea? Porque, no caso, ela tem hábitos de hematofagia, ela é hematófaga, justamente pelo fato de que ela precisa do sangue humano para a sua reprodução, para a postura dos ovos dela. Então, no caso da dengue, obviamente, um vírus diferente, febre amarela, aqui pertence ao gênero dos flavivírus, e existem basicamente 4 tipos de vírus da dengue. O que significa dizer que se você adquirir se você tiver a dengue por conta de um subtipo 1, por exemplo, você não está imune nem ao 2, nem ao 3, nem ao 4. No Brasil nós temos basicamente 3 desses grupos aqui de vírus, e se você pega você pode ter a outra. Você não ficou imune você ficou imune a essa e não a um segundo tipo. Deu para entender, né? Você pode ter dengue, portanto, mais de uma vez. E quais são os tipos que nós temos aqui de dengue? Existe isso? Existe. Existe a forma clássica, que corresponde a 95% dos casos, tá? Então, se você tiver dengue, tá? Você tem uma chance de mais de 90% de ser a dengue clássica, que é menos grave que a dengue hemorrágica, tá? A dengue hemorrágica, ela tem mais probabilidade de ser fatal, de levar a pessoa à morte. Tá bem? Quais são os sintomas dessa febre, da dengue no caso, quais são os sintomas mais comuns da dengue quando a pessoa adquire? Ter febre alta, uma febre relativamente alta, dor de cabeça, que é a cefaleia, dor nas articulações, que a gente chama de artralgia, dor também muscular muito forte, tanto é que ela é conhecida em alguns países, aqui no Brasil também, como febre quebra-ossos, né? Porque a pessoa fica realmente muito dolorida, como se estivesse sentindo dores internas muito fortes, tá? Então ela vai ter a mialgia,
algumas manchas na pele avermelhadas, tem manchinhas que vão aparecendo que são indicadoras que a pessoa está realmente com a dengue. E em alguns casos, sangramentos discretos, né? Tanto na mucosa nasal, no nariz, como também nas gengivas. No caso da dengue hemorrágica, né, que é esse caso que eu coloquei aqui em vermelho destacado, no caso da dengue hemorrágica, obviamente ela vai ter as hemorragias, o que leva essa pessoa a perder pressão sanguínea, a pressão sanguínea vai caindo e o coração tende a parar, porque uma vez que o coração está batendo, ele tenta compensar o volume que está sendo reduzido de sangue, o coração fica batendo mais e mais e mais e mais, e chega uma hora que ele tem o chamado choque cardiomiogênico, ou seja, o coração para, tá? Então pode ser realmente muito grave, porque obviamente leva a pessoa à morte. E essa queda de pressão leva a pessoa a ter vários, a razão dela existir é porque a pessoa tem vários pequenos sangramentos e também ela vai ter o aumento da permeabilidade dos capilares, dos vasos sanguíneos mais fininhos, eles podem se romper e consequentemente não é bom que nada acelere esse processo. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, em caso de dengue, né, a pessoa obviamente precisa de medicamentos, tanto para dor como para baixar essa febre que é muito alta, porque a febre muito alta pode ser perigosa. Mas você já deve ter ouvido em toda a propaganda, eles falam muito rápido na propaganda, tipo assim, ó, em caso de suspeita de dengue, esse medicamento é contraindicado. O que eu falei? Muito rápido. Em caso de suspeita de dengue, esse medicamento que contém o ácido acetil salicílico, o AS, ele é totalmente contraindicado porque o AS ele impede a agregação das plaquetas, que é um fenômeno muito comum na coagulação. Então, se você tem hemorragia, você tem coagulação. Se você tem coagulação, você precisa que essa coagulação funcione. E aqui o AS ele impede que isso venha a acontecer. Então, não pode tomar AS, né, ou medicamentos que o contenham, em caso de suspeita de dengue, ou então que você realmente está com a dengue deflagrada, sabe que está com a dengue. Já no caso da febre amarela, que é uma doença tipicamente ligada mais ao norte do Brasil, ela vai ocasionar febre, calafrios, né? A pessoa tem calafrios no corpo, dor de cabeça, que é a cefaleia, náuseas, vômitos e também a mialgia, que é a dor muscular. Só que isso aqui são chamados sintomas iniciais. Caso a pessoa tenha uma evolução desse quadro, uma evolução da febre amarela, ela vai apresentar também insuficiência renal, ela vai apresentar insuficiência hepática. Inclusive, gente, o nome febre amarela é porque a pessoa fica amarelada devido às lesões no fígado dela. Essas lesões levam ao acúmulo de bilirrubina, tá? Na corrente sanguínea, que é derivado basicamente da hemoglobina do sangue. Então, como a pessoa tem essas lesões, ela começa a ter também, o fígado começa a liberar, deixar vazar para a corrente sanguínea, digamos assim, mais a bilirrubina, e vai se acumular nos vasos periféricos, nas mucosas, e você vê a pessoa mais amarelada, com o olho amarelado também, tá? Então essas hemorragias ocasionam isso e também levam à redução da frequência cardíaca. A pessoa tem perda do batimento cardíaco e pela mesma razão pode também, obviamente, ir a óbito. Claro que existe a vacinação, né? Tem a vacinação, principalmente se você vai viajar para a região norte do Brasil, regiões onde você tem a febre amarela constatado que lá existe com grande quantidade, enfim, né, um elevado número de casos, aí você precisa dessa vacina para ir e voltar, né, para você não ficar por lá só o corpo, tá bem? Então, nesses dois casos aqui, a gente não tem tratamentos muito específicos, né? Os melhores tratamentos, a pessoa vai sofrer com sintomas, mas a gente pode combater esse mosquito, né? As medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, que são o quê? Impedir que ele se reproduza, basicamente, eliminando onde é que ele se reproduz? Água parada e limpa. Então, locais que armazenam água parada, a gente tem que eliminar. Exemplo, caixa d'água sem a tampa, garrafas, pneus, enfim, qualquer tipo de poça d'água que se forme por acúmulo de alguns objetos podem levar à reprodução e o aumento da quantidade desse vetor e as duas doenças aumentarem o número de casos. Então, para isso também precisa de uma conscientização das pessoas, tá bem? Vamos para mais doenças virais, ainda que agora nesse vídeo. Bom, então dando sequência aqui à nossa aula, vamos continuar falando agora das doenças virais e varíola, né? Varíola que hoje é considerada extinta, erradicada no mundo, mas que já matou muita gente. Ela é causada por um vírus, né, pela família chamados Poxviridae,
e ocasionavam feridas grandes na pessoa, feridas purulentas, tá? E que realmente deixavam cicatrizes bem extensas na pele da pessoa, uma doença muito penosa, digamos assim, né? Muito dolorida para a pessoa que adquiria. Você vai ver numa imagem aí passando. Então, quando essas bolhas, essas feridas regrediam, deixavam cicatrizes na pele, basicamente para a vida inteira. Sem contar que ela matou também muitas pessoas e sequelou tantas outras pessoas, em especial na década de 50. E aí, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde erradicada, o que é uma vitória para a ciência, que é uma coisa muito positiva, sinal de que realmente um trabalho bem feito de vacinação, de prevenção, foi realizado nesse caso. A transmissão da varíola se dava especialmente pela saliva e também por objetos contaminados, no caso, pessoas que pegavam nesses objetos e aí vinham outros sadias e pegavam e aí se contaminavam também. Vamos falar agora de herpes também, da chamada herpes simples. Nós temos dois subtipos virais, que é o HHV1, né? Em algumas literaturas você vai encontrar como HSV1 e HSV2. Esse HHV1 está ligado, no caso, a herpes labial e o HHV2 está ligado a herpes genital, ou seja, ela pode acontecer tanto nos lábios como também na genitália, tá certo? Ocasionando bolhas, essas bolhas inicialmente se formam, né, como no formato de bolhas mesmo, com uma coceira localizada e que depois tendem a formar feridas na pele da pessoa. Não há depois que passa o processo, não tem cicatrizes visíveis. A pessoa regride, tem um herpes aqui no canto da boca e tal, tá ali feio, passa pomadinha, depois regride e ninguém vê. O interessante desses vírus é que eles ficam num estágio de latência, tá? Vou já falar disso, chego já lá. Então, só para te dizer que a pessoa pode ter a feridinha, passa um tempo sem nada, depois volta de novo. Mas eu chego já lá. A transmissão se dá por contato direto, nas duas formas, né? Então, a pessoa pode adquirir através de uma relação sexual, com contato direto, obviamente, ou então, beijo na boca. Tem gente que adora ir pra balada, festa, vou beijar 15, né? Além dos vírus que você pode contrair, também tem um zilhão de bactérias aí, então tenha cuidado que esse hábito não é muito saudável não, tá? Aliás, não é nada saudável. Bom, e aí, como eu falei, ele pode ficar em latência. A pessoa tem aqui a erupção e tal, depois ele regride, mas o vírus fica em latência. No caso do HSV1, ele fica num nervo chamado trigêmeo aqui na face da gente, e no caso do HHV2, ele vai para a região do nervo sacral. Então fica por lá esperando o momento oportuno, né? E quando é que é esse momento oportuno para ele? É quando a pessoa tem a ativação dele, acontece, ele sai da latência para a ativação, quando a pessoa toma, por exemplo, sol em demasia, ou quando essa pessoa está imunodeprimida, né? Em relatos clínicos é sabido que nas mulheres menstruadas é mais fácil dele voltar, por exemplo. Então ele volta a se manifestar de tempos em tempos, também pode nunca se manifestar, isso depende muito de pessoa para pessoa, ok? E existe, obviamente, uma medicação, um tratamento para ele, uma medicação que vai interferir no ciclo e na reprodução viral. Mas não sai daí não, nem para de estudar, que a gente vai continuar e tem mais virose. Bem, então agora a gente vai falar também sobre mais 3 doenças muito importantes que estão aqui no quadro já para a gente abordar. E a primeira delas é o sarampo, né? O sarampo que é ocasionado por um vírus da família dos chamados Paramyxoviridae, tá? Uma pergunta importante, tipo assim, numa prova de Enem, por exemplo, eu tenho que saber as famílias? Normalmente não, a gente fala só para você poder se familiarizar com a linguagem, mas o que importa de verdade são os sintomas e classificar se essa doença que está sendo abordada na questão é viral, é bacteriana. Então, essa basicamente é a direção para que você consiga aprender melhor, tá bem? Bom, sarampo, a gente sabe que ele é altamente contagioso, principalmente a forma de contágio dele se dá através dos aerosóis, né? Ou seja, do fato da gente falar e expelir na saliva o vírus também. O sarampo ele tem como uma característica marcante formar os exantemas, né? Os exantemas que são manchinhas vermelhas na pele, como você está vendo aí agora nessa figura que eu estou liberando para você ver. Então, são manchas vermelhas que se iniciam no rosto e logo depois elas vão se alastrar pelo resto do corpo e também nos membros. A gente sabe também, gente, que o sarampo ele tem uma forma branda, ele começa de maneira muito branda, sem causar muitos problemas sérios para a pessoa, mas também ele pode agravar-se, né? Ele pode se tornar uma doença mais grave, sobretudo em crianças menores de 2 anos e pessoas já de idade, com idade avançada. Então ele pode ser perigoso também, ok?
João Paulo, então quais são os sintomas dessa doença? Basicamente nós temos a febre, que não é específico para nenhuma doença, mas que está presente, obviamente, né, na imensa maioria delas. A conjuntivite, tá? A inflamação na membrana conjuntiva do olho e também essas manchinhas vermelhas que eu falei aqui agora, que são os chamados exantemas. E a gente sabe que nós temos uma vacina e o Brasil é bom de vacinação. O nosso programa de vacinação, ele é considerado um dos melhores do mundo, tá bom? Então, a vacina é a chamada tríplice viral, que vai abordar justamente aquilo que está no quadro para você agora, que é o sarampo, a cachumba e a rubéola, tá? A cachumba, eu não sei qual é a região do Brasil que você me assiste ou fora do Brasil, mas especificamente na região Nordeste aqui, a gente chama de papeira, né? Um nome comum, um nome assim muito popular, é a papeira, tá? João, por que desse nome? Te confesso que eu não sei, deve ser alguma coisa ligado, né, à crendice popular. Mas enfim, a cachumba, ela trata-se, principalmente, ela é caracterizada por essa inflamação aqui das glândulas salivares parótidas, né, que ficam aqui, você está vendo na imagem aí também, as parótidas, então elas inflamam, elas crescem muito, tá certo? E isso, obviamente, causa uma dor muito forte, problemas, dificuldade de alimentação, de mastigação, e também a febre. Como eu falei, a febre vai estar presente em quase tudo, tá certo? Até você esquecer de estudar pode dar febre, tô brincando, calma. Então, o contágio também é um contágio direto com pessoas, com secreções, né, com os aerosóis. E tem uma curiosidade sobre a cachumba, que é o seguinte: esse vírus ele pode, migrando pelo corpo também, se instalar nos testículos. E lá eles vão operar, eles vão parasitar as células testiculares e podem levar, em casos raros, isso aqui não é uma coisa que vai acontecer com todos os casos, tá? Mas ele pode gerar a esterilidade. Eu me lembro que na minha infância eu tive cachumba, mas não fiquei estéril. Graças a Deus tenho 3 filhos maravilhosos. Bom, e aí nós temos a rubéola, que é considerada dessas doenças virais que causam esses exantemas na pele, né? É a considerada mais benigna delas, tá? Para aquele portador da doença. Agora, é ocasionada por um rubivírus, se espalha pelo nosso corpo através da nossa corrente sanguínea, né? Ele vai entrar através das vias superiores. Basicamente, a pessoa que tem a rubéola, ela tem secreções nasais e essas secreções são altamente contagiosas. Ela é uma doença também altamente contagiosa. Entretanto, existe aqui o seguinte, um risco para a pessoa que tem, um homem, por exemplo, que pegou a rubéola, um homem numa idade, ele não é muito idoso, ele não é idoso, ele tem a imunidade em dia, então ela pode não ser uma doença, digamos assim, muito complicada para ele, entende? Porém, uma mulher grávida, ela tem realmente que sair de perto e evitar qualquer tipo de contato com pessoas que tenham a rubéola. Por quê? Porque a mãe tendo a rubéola, existe o que a gente chama de transmissão vertical. E nesse caso é aquela transmissão de mãe para o filho quando a mãe está gestante. E pode ser muito prejudicial para a mãe, para o filho, porque pode ocasionar nele problemas de retardo no seu desenvolvimento do sistema nervoso central, catarata, tá certo? E muitas vezes pode ocasionar até a morte. Então é uma doença bastante delicada para aquelas mulheres que estão grávidas. Devem evitar o máximo possível o contato com pessoas que tenham a rubéola. Entendeu tudo? Memorizou tudo? Então agora a gente vai para o próximo quadro. Bom, então dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos ver agora a catapora. A catapora que é uma doença, gente, muito comum na infância, né? Quase todo mundo já teve catapora na infância. E se caracteriza por feridas na pele, coceira muito intensa, tá? A pessoa fica ali impaciente muitas vezes, com aquela coceirinha, com febre, com um certo mal-estar. E, na verdade, essas feridas elas regridem com o tempo, tá? A menos que seja realmente muito grave no corpo da pessoa, mas o normal são as feridinhas reduzirem com o tempo e não deixar cicatriz. Em algum outro caso pode acontecer, é claro. E a morte pela catapora, o que é raro, não é sempre que acontece, mas quando acontece a morte, se dá por uma pneumonia que acontece, sobretudo porque acontecem lesões nos vasos sanguíneos, dos alvéolos e nos alvéolos também,
né, os alvéolos pulmonares, estou falando dos pulmões aqui, e aí acontece uma pneumonia com acúmulo de células mortas, sanguíneas, né, células de defesa, e aí vai acontecer essa infecção. Sobretudo, não tende a ser uma doença muito grave, porém, nas mulheres, tá? Veja bem, nas mulheres grávidas, mais uma vez, a transmissão vertical aqui vai acontecer, tá? E pode ser bastante grave, inclusive acarretando a morte do feto. Então, mais uma vez, mulheres grávidas, adeus, né? Para qualquer tipo de possibilidade de ter, no caso aqui, a catapora. E ela é ocasionada por esse vírus aqui, ó, o HHV3, né? O vírus que vai ocasionar, aqui vai ser responsável pela catapora no corpo humano. E o interessante é que esse vírus, mesmo depois de completar o ciclo dele, ele pode ficar latente, né? Ou seja, o material genético dele lá no nosso corpo, sem que tenha a manifestação da doença. Ele pode ficar latente lá por muitos anos. Dessa latência aqui vai acontecer, sobretudo, nos chamados gânglios periféricos, né? Gânglios periféricos próximos à coluna vertebral, em células nervosas. Tá? E aí o que é que vai acontecer? Você tem aqui que ele pode ter uma reativação, né? Ele pode voltar à atividade lá no caso na vida adulta, e isso aqui ocasionar o que a gente chama de herpes, anota aí, zoster, tá? Também chamado em alguns lugares de cobreiro, é como ele vai se despertando, digamos assim, e vai causando erupções aqui da região de trás, aqui das costas, né, próximo à coluna vertebral, e criando um verdadeiro cinturão de ferimentos aqui na pessoa. Então, a gente chama isso aqui de herpes zoster ou cobreiro, tá bom? Bom, uma outra doença é a mononucleose, né? A mononucleose, deixa eu pegar aqui um gizinho branco. A mononucleose, que é ocasionada por esse vírus de Epstein. Aqui eu comecei a fazer o esquema da lousa e acabei esquecendo aqui. É o vírus o chamado vírus de Epstein-Barr, tá certo? Então esse vírus, ele é responsável por ocasionar essa doença mononucleose, que é caracterizada pelo quê? Por febre sempre, né? Dor de garganta, a pessoa sente muita dor na garganta, e o inchaço dos nódulos linfáticos, né, chamados linfonodos, tá? E, na verdade, esse vírus aqui, ele é muito fácil de ser transmitido através de beijo na boca. Então, muito cuidado com quem anda saindo muito, beijando muito na boca, né, de um, de outro e tal, naquela festa, na balada, porque ele pode sim também aqui se agravar. Em alguns casos, ele está ligado também, gente, a dois tipos de câncer conhecidos, que é o chamado linfoma de Burkitt, tá? Aqui não tem esse R, é linfoma, corrigir aqui, linfoma, e o carcinoma nasofaríngeo, tá certo? Então, esse vírus aqui pode ser, sim, responsável por essas situações. Como eu falei, o contato direto com saliva, beijo na boca, isso pode ser perigoso. A poliomielite, existe uma espécie de meio que erro, né? Hoje em dia, a gente aponta na nomenclatura, porque a poliomielite é conhecida como paralisia infantil. E nem sempre ela causa a paralisia dos membros, e nem sempre ela vai atacar só as crianças, entende? Então, a gente não usa muito o termo paralisia infantil, apesar de que sim, essa doença nas crianças pode ocasionar, o que não é muito comum, mas pode ocasionar uma paralisia motora dos membros inferiores, né? Tanto é que existe a vacinação, as gotinhas, é a vacina Sabin, tá certo? Que é muito utilizada. E a forma de transmissão vai se dar através de quê? Através de água e alimentos contaminados, tá certo? Primeiramente ela ataca a garganta, ela desce pelas células da garganta e ela vai migrando pelo nosso tubo digestório, chega até o intestino e lá ela acaba caindo na corrente sanguínea. Então, quando esse vírus cai na corrente sanguínea, ele chega até o nosso sistema nervoso central. E lá ele vai afetar esses neurônios motores, sobretudo dessa mobilidade dos membros inferiores, e nesse caso pode ocasionar a paralisia dos membros inferiores, mas um número que não passa de 10% dos casos. Por isso que a gente não pode chamar de paralisia infantil, porque senão estaria dizendo que sempre causa paralisia, entende? Tá bem? E aí, a morte também pode acontecer aqui, a morte se dá pela parada respiratória. Ela vai afetar também os neurônios, os nervos motores, responsáveis por esse movimento, né, de respiração, os movimentos, a atividade mecânica da respiração, e aí causa a morte da pessoa.
Calma, segura aí, faz teu resumo, tira teus prints aí, tá? Quando eu tiver de um lado para o outro, você pode ir tirando print aí para você estudar. E aí, a gente não acabou, tem mais. Bom, então vamos agora para a última parte dessa aula, né? O último quadro que é muito importante para você. Preste atenção, essas questões aqui, esses assuntos falando de vírus, bactérias e tal, são coisas que realmente caem bastante no Enem, no vestibular, nas provas, enfim, um assunto de extrema importância e para a nossa vida cotidiana também. Bom, existe também o chamado condiloma acuminado, né? Um quadro, a doença, que no caso aqui a transmissão vai acontecer de maneira sexual, tá? É a principal forma de transmissão, ou raramente pelo compartilhamento de peças íntimas, o que também não deve acontecer, tá? E no caso, esse quadro dessa doença aqui vai se caracterizar pelo aparecimento de verrugas, né? Você deve estar vendo na imagem aí, são verrugas na região genital, tanto do pênis como na vagina. O detalhe é que na vagina nem sempre você vê que essas verrugas estão existindo por conta de poderem estar por dentro, na parte interna, no canal vaginal, tá? Então existe, obviamente, tratamento, muitas vezes à base de laser, outros procedimentos também, porém existe o chamado risco de câncer, principalmente na mulher, como eu falei, pela dificuldade de detecção, né? O câncer de colo do útero. Daí a necessidade da mulher fazer periodicamente exames para detectar a presença desse vírus também, tá bom? Que é, no caso, o HPV, tá? O papiloma vírus humano, esse HPV aqui, que pode estar presente na formação dessas verrugas internas aí, tá bem? E externas também. Bem, a gastroenterite rotaviral, no caso, rotavírus, né? O pessoal chama doença pelo nome do vírus, mas é muito comum, é muito frequente em crianças. Inclusive, vou pular aqui para a última informação e dizer o seguinte, ó. São 600 mil mortes por ano no planeta, no mundo inteiro, dessa gastroenterite. Porque é o seguinte, ela vai ter como um dos seus sintomas, além da febre, a diarreia. Gente, e aonde tem diarreia e tem vômito também, entenda que diarreia e vômito são ações do nosso corpo para tentar eliminar algo, são mecanismos de defesa. Mas quando você tem diarreia constante, diarreia grave, como acontece aqui, a criança também não está conseguindo se hidratar. Ela não consegue absorver água, ela não consegue absorver eletrólitos importantes para o funcionamento do corpo, do nosso corpo, e aí essa diarreia pode ser fatal, digamos assim, tá bom? Então, o contágio se dá através de água e alimentos contaminados pelas fezes de pessoas que também estão doentes. A gente chama isso aqui de contágio fecal oral, tá bem? E vamos falar aqui de hepatite. Como o próprio nome está dizendo, a hepatite tem a ver com a inflamação do fígado, né? Com lesões generalizadas do fígado. Eu vou abordar aqui, para efeitos de ensino médio, as hepatites A, B e C. Lembrando que, no geral, elas causam lesões no fígado e no baço, tá? E como sintomas gerais também temos a dor de cabeça, a cefaleia, a febre e a icterícia, né? O amarelão. Essa icterícia, ela acontece principalmente porque com essas lesões aqui do fígado, né, há uma grande quantidade de bilirrubina é lançada na corrente sanguínea, né, se acumulando, por exemplo, nos vasos periféricos, e aí a pessoa fica com um aspecto meio amarelado, caracterizando que existe algo de errado com o fígado dela. No caso, a hepatite A, ela tem vacina e a contaminação dela se dá pela forma oral fecal, né, fezes de pessoas contaminadas, tá certo? E aí também no caso da B, 50% dos casos de quem tem a hepatite B, observe aqui, são assintomáticos. A pessoa não vai sentir quase nada, praticamente nada, mas está com a doença, está com o vírus, tá certo? Existe a contaminação se dá pela transfusão, né, no caso transfusão de sangue, ou fluidos corporais, né, sangue, sêmen. E aí eu quero que você entenda que nesse caso, tanto nesse caso aqui, como no caso também da hepatite C, pode acontecer de onde a gente menos espera. Por exemplo, objetos como tesouras, alicates, quando você vai a um salão de beleza fazer as unhas e tal, ou até mesmo objetos de quem coloca piercing. Se a pessoa, por exemplo, não tiver o devido cuidado, né, de esterilizar, de autoclavar aquele material, então sim, pode acontecer a transmissão nesses locais também, ok? Então, presta bem atenção nisso. E no caso da hepatite B, já existe vacina também, tá certo? E a transfusão, como eu falei, é a transmissão, não a transfusão, a transmissão por transfusão sanguínea
ou através de fluidos corporais. E no caso da hepatite C, 50% dos casos já evoluem para a hepatite crônica. Então há de se tomar, realmente redobrar o cuidado para evitar ao máximo essas contaminações aqui, porque são bastante perigosas, tá? A contaminação no caso da hepatite C também vai se dar através de sangue, através de relações sexuais e pode ser bastante grave quando, através de sangramentos placentários, pode passar para o feto, ocasionando também complicações para ele, tá bom? Então a mulher grávida tem que tomar todos os cuidados para não ter nenhum tipo de infecção bacteriana, viral, ou através de protozoários e nada disso. Então, gente, revisa. Eu sei que é uma aula bastante grande, com muito conteúdo, você pode ir assistindo pausadamente, fazendo os seus resumos, tá? Porque esse é um assunto muito importante. Se você gostou, deixe seus comentários aí, deixe as suas dúvidas, e aí as pessoas podem discutir livremente aqui nos comentários desse vídeo, e eu te vejo no próximo. Um grande abraço!